Telespectador do Assembleia Esportes, um abraço para todos vocês. Estamos começando aqui mais um programa e eu queria sempre agradecer a nossa audiência, né? Temos recebido muitos e-mails, muitas comunicações das pessoas que têm nos assistido, principalmente com matérias diferentes que a gente faz aqui, que é a nossa proposta. Nosso objetivo é fazer matérias diferentes, matérias que as outras televisões comerciais às vezes não passam por alguns detalhes, né, que a gente não está aqui para opinar sobre isso. Você tem vários canais de comunicação para nos sintonizar aqui. Nós temos a Sky, né, 361.2, a NET 16 e o canal Berto 61.2. Você entra em contato com a gente também para que a gente possa sempre bater um papinho com coisas interessantes que a gente possa aqui trazer para vocês. E sempre matérias voltadas mais para os esportes olímpicos, né? Mas nós vamos fazer essa entrevista, a primeira entrevista que nós vamos fazer no programa de hoje, nós vamos falar de pole dance. Já ouviu falar nisso? Hein? É um negócio interessante, que é esporte, que é lazer. E na Bahia nós já temos várias academias que você pode praticar o pole dance. E a gente vai mostrar como é que você pode frequentar uma dessas academias. Eu estou aqui com a Érica, que tem um estúdio de pole dance, e eu queria saber da Érica exatamente, primeiramente, prazer você estar aqui com a gente hoje, e a gente esclarecer um pouco ao nosso público o que é pole dance, Érica. Eu li outro dia alguma coisa nesse sentido, que começou na Inglaterra. Isso tem algum sentido? Sim. O pole, como ele é praticado hoje, ele tem diversas origens, ele não tem uma origem só. Porque é um mix de várias atividades que se tornaram uma atividade. Que é a própria atividade, como funciona hoje, tem variedades de modalidades. De estilos, no caso. Agora, ela começou um pouco, a gente começar a conhecer um pouco o pole dance através da questão sensual. Sim. Espécie de uma dança, né? E depois ela foi modificando e foi passando para a esportiva também, né, de exercício. Como é que foi essa transformação dessa parte sensual para essa parte esportiva? É isso, são várias origens. Foi percebido que a atividade sensual também era uma atividade física. Claro, tá. Porque as meninas que dançavam nos poles, elas faziam muita força e tinha muita acrobacia. Então, justamente uma inglesa percebeu que isso poderia ser aplicado como atividade física e se tornar uma coisa comercial. A gente começou a ver muito isso, não sei se você concorda comigo, você é professor de pole dance, nos filmes americanos, no faroeste, né? Aqueles bares, aquelas coisas, tinha muito isso, né? Sim. Normalmente nos filmes eles mostram mais a parte sensual, eu nunca vi. A mais sensual, uma parte mais sensual. Tem campeonatos de pole dance? Tem muitos campeonatos. Eu, inclusive, participo de campeonatos. Você começou a praticar há muito tempo? Eu comecei a praticar em 2009 e comecei a competir em 2013. 2009 e 2013. Isso. E quais são os locais que a gente tem aqui em Salvador? Tem alguns Aqui em torneios, Salvador, alguns eventos? Aqui assim? em Salvador não tem né? competição porque tem poucos estúdios. No caso, estúdio mesmo de pole só tem o que eu trabalho. Certo. Tem às vezes em academia e tal, mas específico de pole dance só tem o que eu trabalho, que é no Rio Vermelho. Mas competição aqui não tem, só tem nacional. Nacional, né? Sim. A gente, inclusive, vai passar daqui a pouco, matéria que a Samir fez lá no estúdio, você vai ver um pouco melhor, né, como é que funciona o pole dance. É um esporte para homem, para mulher, para criança, tem uma certa idade? Como é que funciona isso aí? Eu costumo dizer que quem está vivo pode praticar, entendeu? Porque tem até para pole. Sim. Existe uma modalidade já em alguns campeonatos que tem a categoria para pole. Sim. Que tem pessoas que são deficientes, que pode já fazer vi o menina de exercício. cadeira de roda fazendo pole. Ah, é? Então, assim, como eu falo, quem está vivo pode praticar Precisa pole. muita força, né? Nos braços, né? Precisa, para você competir, mas a própria atividade já te dá essa força. Você começa do básico e vai ganhando força. É bem progressivo o pole. É bem democrático. Qualquer pessoa pode fazer, pode começar em qualquer momento da vida. E é barato, né? Porque o equipamento é a academia que tem. Isso. Né? E a pessoa vai lá e pratica. E voltando àquele passado, eram os strippers, né? Strippers americanos que faziam, né? Naqueles bares de muita cachaça, muita coisa. E elas se mostravam ali, né? Sim. E depois, essa transição para o esporte, como é que foi feito? Foi através de uma inglesa que você falou? Eu não tenho esse conhecimento assim muito específico de quem começou exatamente. Eu sei de uma americana também que ela transformou numa coisa como aqueles vídeos da Jane Fonda. Sim. Ela pegou e adaptou para uma coisa assim. Então ela criou uma modalidade de atividade física. Só que na época ainda era muito sensual. O pole dance começou como atividade física, sendo sensual. Então as competições quando começaram era de salto alto, era bem, apesar de ser muito acrobático, tinha muito a pegada sensual.
depois isso foi mudando um pouco. Acredito até que por um pouco de preconceito das pessoas. A gente vê muito no circo também, né? Isso, no circo no tem. circo, né? Aqueles artistas. Agora, me diga uma coisa, quem pratica mais na Bahia hoje pole dance? É o homem ou a mulher? É a mulher. A mulher, né? Por que a mulher e não o homem também? Porque eu acredito que seja preconceito. Preconceito? Sim, porque é uma atividade que exige muita força. Então, os homens, quando eles começam a fazer, eles são incríveis, entendeu? Eles fazem coisas que as meninas demoram muito tempo para fazer. Então, é uma atividade que exige força, exige condicionamento, como qualquer outra atividade física. E quem faz o pole dance, digamos, a mulher que faz o pole dance, ela é vista com uma relação assim sensual? Ela vai fazer para isso também? Para se exibir para o namorado, para o marido, sei lá. Tem alguma coisa, um fetiche nessa coisa assim, não? Não. Hoje em dia, quando eu comecei, a procura era muito voltada para isso, porque o pole dance só era visto como uma atividade sensual. Mas hoje, isso é a última coisa que elas pensam, entendeu? Até quando elas praticam, porque lá no estúdio tem o sensual. Sim. Até quando elas praticam o sensual, elas praticam pra elas, entendeu? Não pra ninguém. Sim, entendi. É porque é divertido, porque elas gostam, porque elas se sentem bonitas e tal, mas não porque é pra alguém. Você tem muitas alunas lá? Tenho, tem? Muitas. Sim, são 3 períodos lá, 2 períodos que você dá aula? Eu dou aula, tem de manhã, de tarde e de noite. De manhã e de tarde. Isso. Só você tem outros professores? Tem outros professores. Tem professores ou professoras? Professoras. E professores também tem. Tem meu Professor, namorado né? professor. Ah, é? Então vocês estão bem ajudados. Faz em casa vocês pole dance? Não que a gente não tenha bar, mas se deixasse a gente morava no estúdio e ficava treinando até. Certo, Érica. Bom, Érica, eu queria agradecer, né, a sua presença aqui com a gente e a TV Assembleia aqui, a gente tem esse objetivo de mostrar determinados esportes que as outras televisões não mostram, ou mostram assim casualmente, né? Sim. Então nós estamos aqui à sua disposição. Nós queremos que você, em outras oportunidades, qualquer evento que você tenha, você entre em contato com a gente, para a gente fazer uma matéria com você também, viu? E foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Tá certo? Tá certo. E convide as pessoas para participar do pole dance. Aonde deve procurar a sua academia? Eu vou passar o WhatsApp da gente, certo, que é onde faz os agendamentos, é 986696114. E a gente tem o Instagram, que o Instagram é Estúdio Pole Dance Érica Thompson. Pronto. Depois a produção nossa vai botar no vídeo para a gente, tá certo? Certo? Tá bom, querido? Muito obrigado, viu? Obrigada. Você está participando aqui com a gente. Um abraço a todos. Sucesso, viu? Tchau. Sucesso para você. Bom, como eu prometi a vocês, a Samile, né? A Samile vai bater um papinho com a gente e falar um pouco como é que ela viu, né, o estúdio do pole dance. A gente bateu um papo aqui com a Érica, mas a nossa repórter esteve lá, né? E ela que pode falar. Pode chegar? Samile, pode entrar, faz favor. Adentro aqui é o gramado, apesar de não ser um gramado, mas adentro é o gramado. Tudo bem? E aí, Eliseu? Tudo jóia, querido? Me diga uma coisa, como é que foi a sua experiência lá no pole dance, lá no estúdio da Érica? Nossa, fui bem convidada, viu? Eu cheguei lá, fui bem recebida também por Érica, outra professora Cíntia, e tive uma surpresa lá, né? Tinha várias meninas, aliás, de várias idades. Certo. E fui desafiada. Quando cheguei lá, ainda fui desafiada para tentar, Você fez? Porque você toda a matéria que você vai fazer, você acaba fazendo. Natação, remo, você faz as coisas. Você conseguiu se adaptar a essa... Mais ou menos, viu? Quase eu não subo muito bem, não, mas eu tive uma boa tentativa, viu? Foi tudo legal? Mais ou menos, tive um bom tropeço, agora faria. Certo. Uma boa... É um bom exercício, é um né? bom exercício. Então a gente vai ver a matéria, porque a matéria vai explicar tudo, né? O que a gente está falando aqui, da entrevista que a gente já fez com a Érica e a matéria com você. Então vamos rodar aí a matéria que a Samile fez lá no estúdio da Érica. Vamos lá. Elas ficam de cabeça para baixo e depois de tudo ainda dançam. Vocês sabem de que esporte estou falando? Muitas mulheres procuram pole, não só pelo esporte, mas também para a autoestima da gente. E assim, a força física, como ela falou, a autoestima, a gente está se sentindo mais livre para fazer o que a gente quer mesmo. Este esporte foi inspirado em movimento dos artistas indianos que praticavam em cima de um poste feito de bambu, o malakambh, o que significa homem de força, ou ginástica do poste. E hoje tem
Tem até uma confederação brasileira e não tem nada a ver com dança de boate, viu? Que pena, né? Isso aí interrompendo, Érica, que vai conversar um pouquinho. Tudo bom, Érica? Tudo bem. Falar um pouquinho, né, da origem do pole dance. Foi lá realmente na Índia, né, do Malakambh. Foi na Índia? E não. Por quê? Porque o pole, na verdade, é uma mistura de várias técnicas. Não é só a ideia do Malakambh. O Malakambh foi talvez a primeira prática semelhante ao pole, tipo, cronologicamente falando. Mas também já foi praticado no circo e também, como todo mundo conhece, nas boates. A gente tem bastante menino aqui. Tem muitos meninos que fazem, de várias idades, de vários estilos. Tem bastante menino aqui. No Rio de Janeiro a competição é muito grande. Em Salvador, você acha que a procura é grande? Tem sido grande? Diminuiu? Como é que é? Tem sido grande a procura. É muita gente. Para um estúdio só em Salvador, a procura é muito grande, a demanda é muito grande. Mas está sendo bem legal, as meninas gostam bastante. E quanto à competição? Tem aumentado as competições? Tem aumentado, tem bastante campeonato. Daqui quem compete mais sou eu sou atleta, desde 2013 e tem bastante campeonato nacional, internacional. No Brasil teve agora em março, teve um brasileiro, tem campeonatos internacionais. Eu fui no Sul-Americano no passado. Eu acho que a grande potência do pole é a Rússia. A Rússia ainda é, como a ginástica como também. Na ginástica, a Rússia é o lugar onde saem coisas inimagináveis que ninguém faz na Rússia. E hoje em dia tá ficando mais popular a modalidade sensual. Existem campeonatos de polissensual, de exotic, que são só de salto alto, voltado para isso, entendeu? É mais trabalho de chão, de flexibilidade. Então, assim, tá se tornando mais popular talvez por causa da forma que a mulher tem se colocado hoje em dia, entendeu? Tá ficando isso mais livre, assim, a gente está se sentindo mais livre para fazer o que a gente quer mesmo. E para praticar, de calça pode? De calça não é recomendado porque a calça escorrega. Só bermuda, né? É interessante de short. E homem só short. Muitos atletas, a gente tem falado muito, tem tido a dificuldade do patrocínio. Vocês também estão sentindo essa diferença? Ou a divulgação no caso? Eu tenho essa dificuldade sempre. A maioria das minhas viagens são patrocinadas por mim mesma. Seria interessante que algumas empresas que tenha interesse em divulgar através do pole, que tenha relação, atividade, patrocinasse os atletas, porque senão a gente fica difícil da gente participar, de aparecer e de tornar a modalidade uma modalidade grande e conhecida. Porque é difícil o brasileiro sair do Brasil para competir, são muito poucos os que podem. E os que não podem, às vezes, dão um jeito lá, tipo eu, de conseguir ir. Apesar de ter sido muito associado às strippers, erotismo e à casa de shows, para quem não tem conhecimento sobre o assunto, o pole dance é sim um esporte e deve ser levado a sério. O elemento principal utilizado é uma barra, fixada na vertical, que vai do chão ao teto. E é nela que os alunos vão realizando diferentes movimentos, entre eles isometria, giros, escaladas, inversões e passos de dança. São tantos que pedimos à professora Érica Thompson e Cíntia para nos mostrar como é a verdadeira aula de pole dance. Fala aí um pouco dessa modalidade como esporte. Sim, a gente tem 3 níveis, básico 1, 2 e 3. E depois é que elas vão para o Inter. Nisso a gente trabalha a força abdominal, força através do braço e fazemos nossas aulas e é bem interessante. E fora também que não é só um esporte, ele ajuda muito na autoestima da mulher. No geral mexe com todo o corpo, do braço ao abdômen, as pernas, porque a gente precisa do pole, da força da gente com o pole. Não tem faixa etária, qualquer um pode. O que te fez vir até aqui fazer o pole dance? Eu já fazia no Rio, e assim, um método diferente, aqui faz muita coreografia, então é maravilhoso. E assim, a força física, como ela falou, autoestima, então
É meu esporte favorito. Mas tem o preconceito ainda. Você acha que ainda tem um preconceito quando fala eu pratico polidense, ainda tem, é mal visto? Lógico. É? Você acha Tem que por cada parte sensual. O pessoal já fala assim, vixe, olha que maravilha, você vai fazer pole pra mim? Eu falei, olha, você não vai gostar, porque pra mim é um esporte. é isso aí? Com bons tombos a gente vai tentando fazer de todos os esportes. Quem sabe nas próximas a gente consegue. Um beijo, fica pros próximos. Vocês gostaram da matéria? Muito legal. Procure lá o estudo da Érica e faça também esse polidense. Muito legal, viu, Samília, a matéria? Realmente, Eliseu, eles estão na tentativa ainda de ser reconhecido como esporte, mas é muito bom. Quem sabe um dia nas Olimpíadas, né? Olimpíada agora tem skate, tem tudo. Samília, muito obrigado, viu? Obrigada a você, participação com a Eliseu. gente aí. Vamos lá. Nós vamos no outro bloco, tem muita coisa boa ainda aqui no Assembleia Sport, tá certo? Fique com a gente que nós voltamos já já. O Rapidão eu conheci na escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita. Eu vou treinar, eu cheguei, professor, como é que faz pra mim entrar no projeto? Ele disse, vier na próxima aula, eu trago um comando pra você. Aí eu comecei a treinar, já saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi meu primeiro elogio, eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, eu dizia não. Eu via aquela galera de branco lá, os professores na mesa, eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o meu exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor. E eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidão ocupa a mente do jovem. O brilho do esporte transformou a minha vida. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Bom, nesse segundo bloco nós vamos aquele quadro, né, que está fazendo um sucesso muito grande, que é Bahia rumo a Tóquio 2020. A gente está tentando aqui, vamos tentar, até chegar a 2020, plantar uma semente, né, para ver se a gente tem muitos atletas para disputar as Olimpíadas de 2020 lá em Tóquio, lá no Japão. E nesse bloco a gente vai falar sobre, nós temos uma matéria muito interessante sobre triatlo, e eu tenho aqui o Carlos Eduardo, que é o treinador do Léo. E por que a gente está com o Carlos Eduardo aqui hoje? Porque ele é um atleta paralímpico, o atleta que treina, que é o Léo, a gente vai bater um papo sobre isso. Carlos Eduardo, um abraço, prazer enorme você estar aqui com a gente hoje, para a gente bater um papo, né? E primeiramente saber de você a dificuldade de treinar um atleta paralímpico, né? Se existe alguma dificuldade ou o atleta já passou por essa barreira? Na verdade, Léo, eu considero o Léo um fenômeno, porque ele conseguiu superar todas as dificuldades por não ter um braço, ter o braço amputado, e ele consegue desenvolver o treinamento e a atividade dele normal, como uma pessoa normal. É porque o triatlo você tem a bicicleta, né, sem braço é complicado, e a natação também, correr menos mal. Tem a questão do equilíbrio também. Como é que ele passou essa barreira e hoje ele faz essas modalidades sem nenhum problema? O Léo, na verdade, quando ele amputou o braço, que ele foi amputado, ele não praticava esporte. Sim. Daí ele começou com o surf, do surf ele passou para a natação, depois de amputado. Sim. E ele, com muita dificuldade, ele com perseverança foi superando. Quando ele veio treinar comigo, ele tinha muito déficit de força muscular.
justamente por causa disso. A gente foi treinando na academia para o esporte dele e foi superando. Tanto que hoje tem provas que Léo faz que ele consegue superar e chegar à frente de pessoas normais. Certo. Não Ele tem lutada. algum complexo por ter esse problema ou não? Não. Já ultrapassou isso? Já ultrapassou. Porque eu entrevistei aqui outro dia, eu achei ele muito legal, um bate-papo muito interessante, né? E ele batendo, ele até brincou aqui um dia que ele foi cortar o cabelo, o cara botou o avental. Aí você pode levantar, o outro chegou e não tinha um braço. Quer dizer, ele falou, contou essa história até brincando. E qual a possibilidade, porque o nosso quadro aqui, que a Samir faz essas reportagens, é com relação a Tóquio 2020. Né? A gente tem a possibilidade de um atleta baiano, mais um atleta, chegar a 2020. A possibilidade dele é boa nesse sentido? Léo tem uma ótima chance de ir, pois ele é muito bem ranqueado no Brasil e mundialmente. Sim. Só que a maior dificuldade dele é por ele ser, principalmente da Bahia, que ele enfrenta Sim, muita barreira, claro. enfrenta muitas barreiras lá fora, porque toda a competição de Léo é uma dificuldade. Porque tentam burlar, tentam... Tem isso, muita coisa acontece com ele por causa disso. Complicado. Mas só que ele tem uma cabeça muito boa e consegue superar tudo isso. E os patrocinadores, como é que ele está? Está bem? Está dando para viajar, dando para treinar? Na verdade, porque um hoje... atleta desse de alto rendimento, porque é alto rendimento, precisa ter um apoio, né? Logístico por trás, né? E outra coisa que muito preocupante é isso, que Léo, a maior renda dele é a venda das camisas. Ah, tá. Que ele faz camisa Ele faz, com o né? boneco dele, sem um braço, e vende. Ah, tá. Então ele manda camisa praticamente para o Brasil todo. Então a maior renda dele é dessas camisas. Certo. Tem alguns patrocínios que ele tem, mas não é o suficiente para poder que ele tenha aquele viagem. No dia que eu entrevistei, ele podia ter trazido aqui, mostrado o trabalho dele, né? Para a gente dar uma divulgada para ele. E qual o treinamento? É diário o treinamento que ele tem? É um treinamento de alto rendimento? Como é que é feita essa logística para ele? Léo treina de domingo a domingo. Sim. Todos os dias? Todos os dias. Só que no domingo ele faz um treino mais regenerativo. Sim. Que eu chamei para descansar, né? recuperar a musculatura, mas ele treina de domingo a domingo. Léo acorda às 4 horas da manhã para se arrumar, começa a treinar às 4 da manhã. Treina nada onde? Ele nada no clube da Petrobras. Clube da Petrobras. Petroclube. Depois aí pega a bicicleta. Ele pega a bike e vai para o aeroporto, para o COI. Faz o treino de bike. Posteriormente vai para a academia. A gente faz o fortalecimento muscular dele. Ou o que ele precise para poder praticar o esporte dele. E a fim de tarde ele faz a corrida. E com relação à alimentação dele, nutricionista? Não tem nutricionista? Ele não tem nutricionista. E como é que ele faz a alimentação assim da maneira que ele quer? Eu tento orientar. Sim. É porque precisa, né? A gente vai tentando orientar ele. Ele é um cara muito estudioso. Sim. Ele estuda muito. Ele procura muito, é muito curioso na internet. Tanto tem coisa que eu estou treinando na academia, eu vi isso na internet. Porque o Mora Léo, ele é muito curioso, entendeu? E o que me chamou a atenção de Léo foi isso, quando ele me procurou para treinar. Você já tinha alguma especialização nesse tipo de atleta, não? Paralímpico, não. Não, né? Eu sou fisiologista. Certo. De formação. Sou formado em educação física. Fisiologista, mas de recuperação mesmo, né? Muscular. Porque hoje a gente tem vários métodos, né, que o treinador... Porque o cara de alto rendimento não é fácil, não. As pessoas pensam que sair correndo por aí, fazer triatlo, é muito difícil, né? Muito difícil. Qual o ranking dele hoje na Bahia e no Brasil? Léo, ele paralímpico, ele é o primeiro. Ele é o primeiro? Ele é o primeiro, o primeiro baiano da Bahia, é o primeiro. No ranking. No ranking baiano. E... Internacional. Internacional, Léo está se eu não me engano, se não foge a mente aqui, é 8º e 9º. Poxa, muito bem, né? Muito bem situado. Então a possibilidade de ir ao Japão é muito grande. Muito grande. Não é? Mas o problema é a dificuldade, que é a questão, que a maior dificuldade dele é por ser da Bahia, por incrível que pareça. Não ter o apoio necessário, não tem né? o apoio nem necessário. Reconhecido no caso. Nem reconhecido. Porque lá, geralmente, quem manda nesse esporte são os paulistas, né? Carioca, aquele pessoal do sul, que acha que o baiano só faz música, né? Isso. Quando você pega um atleta assim de alto rendimento, os caras estranham um pouco. Tá? Qual é agora a próxima meta? Ele vai fazer alguma competição agora nesse ano ainda? Nesse ano 2017? Esse ano ele vai ter uma competição fora, na Europa, e aqui no Brasil ele vai fazendo competições que aparecendo mais como treinamento. Certo.
Mas a principal hoje é a que tem fora, é internacional. E onde vai ser? Se não me engano, na França. Você acompanha ele, ele vai só? Não. Viagens, por questão de patrocínio financeiro, algumas que dá para eu ir, eu vou. Certo. Mais outras perto, ele né? tem que ir só. Não, fora também, quando dá eu Ele vou. leva a bicicleta, tudo é uma logística Ele leva a bicicleta. complicada, né? Teve uma competição que o Léo fez agora nos Estados Unidos, que foi complicado, que o Léo foi só. Sim. Então ele teve que pegar a bicicleta só, com o braço só. Complicado. Teve que montar a bicicleta sozinho. Hotel, tudo sozinho. É complicado. Bom, a gente está falando do Léo, a gente vai ver daqui a pouco a matéria com ele aí, do que a gente está falando, a matéria do Léo. Bom, eu queria agradecer, viu, Carlos Eduardo, a sua presença aqui, nós estamos aqui à disposição, né? Nós temos aqui esse programa alternativo que a TV Assembleia nos deu essa oportunidade, para que a gente fale de determinados esportes que as outras televisões, talvez às vezes não tenham interesse em fazer, ou só faz quando tem algum evento, né, desse segmento. Então a gente está aqui à disposição, viu? Toda vez que você precisar, dar uma entrevista, bater um papo, falar do patrocinador, nós estamos aqui, tá certo? Tranquilo. Queria te agradecer a sua presença com a gente, tá bom? Um abraço, sucesso lá pro Léo. A gente vai mostrar a matéria para ele agora, tá certo? Tá certo, um obrigado. abraço para você, tá certo? Bom, eu vou chamar agora nós falamos muito do Léo, né, durante essa entrevista com o Carlos Eduardo, e a gente vai ver a matéria. Samir, faz favor. E a gente vai mostrar essa matéria que a Samir fez, né, a Bahia rumo a Tóquio 2020. Samir, me diga uma coisa, você andou de bicicleta, tudo bem? Como é que tá você? Tudo jóia. Hein? Bem embelezar sempre o nosso quadro aqui, né? Me diga uma coisa, você, na matéria que você fez com o Léo, que a gente vai mostrar, como é que foi? Você andou de bicicleta, você nadou? Você acompanhou ele na matéria? Como é que você fez? Ainda não, mas eu chego lá. Como você falou, o Bahia rumo a Tóquio tá estourando aí, né? Tá indo muito bem. E Léo Curvelo é sempre muito receptivo, como todos os alegre, né? Um atleta alegre. E um exemplo de superação, como o Carlos Eduardo falou. E o Carlos Eduardo falou aqui, ele acorda às 4 da manhã todo dia, né? Não pode ir à balada, né? Porque quem vai à balada não acorda 4 horas da manhã. Mas ele vai, viu? Né? Ele vai à balada. Samir, vamos ver então essa matéria? Vamos, sim. Vamos ver essa matéria então que a Samir fez com o Léo, né? O grande triatleta da Bahia. Vamos lá. No espaço de uma semana, a vida do administrador Leonardo Curvelo virou do avesso. 6 dias depois de ter perdido o pai, vítima de um câncer, ele caiu de moto na paralela. Por causa do acidente, perdeu o braço esquerdo. Parecia o fim. Mas para Leonardo era apenas o começo. Léo, tudo bom? Tudo bem. Gente, o programa de hoje, a Bahia rumo a Tóquio 2020, vamos entrevistar Léo. Ele vai contar um pouco do dia a dia dele, como é a vida de treino dele para chegar a Tóquio, não é mesmo, Léo? Isso aí, vamos participar comigo aí hoje do meu dia. Não é fácil não, viu, gente? Vamos lá saber como é que é? Vamos. Há um ditado que diz: o verdadeiro campeão não é aquele que chega em primeiro lugar ou que ganha medalhas, mas sim o que supera seus próprios limites. Em 2009, o atual atleta Leonardo Curvelo viveu momentos difíceis e é um exemplo de superação. No decorrer do seu caminho, teve que escolher entre ser vítima ou, como ele mesmo fala, dar um novo rumo à sua vida. Mas não foi uma decisão fácil. A gente vai acompanhar da maneira que ele chega até a outra parte do treino dele. Você era meio gordinho, né, Léo? Eu cheguei a pesar 120 quilos. Meu Deus. E aí fiz aquela dieta, né? Tentei arrumar uma namorada, fiz uma dieta de... Parei de comer, não tinha... Naquele tempo não era acessível como é hoje em dia a nutrição, então eu só parei de comer pão, farinha, açúcar e refrigerante. Então em um ano, que é uma reeducação alimentar que eu fiz, eu perdi 34 quilos. Foi o que me motivou, depois que eu perdi o braço, a voltar a praticar alguma atividade física, porque eu fazia só o surf e o jiu-jitsu. Então foi o surf que me levou a perder esse peso. Então eu tentei fazer o quê? Voltar a nadar, porque o surf era impraticável para mim. Então foi com 98 quilos, que onde eu tentei ser um triatleta, que disseram que eu não ia conseguir. Hoje em dia eu tô com 70. Agora a gente vai nadar ali, ó. 70.30 é a metade do Ironman Full. O Ironman Full, que é o Ironman de ferro chamado, são 3.800 metros nadando, 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo, onde o atleta tem aproximadamente 17 horas para fazer a prova, no tempo limite. A gente vai falar sobre o 70.30, que é a metade, né? Que nem eu, a metade. São 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando e 21 quilômetros de corrida, isso na sequência. E é esse que eu venho, foi a primeira vez que eu
experimentei fazer essa distância sem nunca ter treinado. Foi em novembro, dia 6 de novembro, no Rio de Janeiro, no ano passado, que de 596 atletas, por não ter a minha categoria, eu participei no Age Group, que consiste nos atletas entre 40 e 44 anos. Então, de 596 atletas, eu fui o 78º. Agora o Ironman que está aí na porta, né? Isso. Superando obstáculos, barreiras, mas também tem o Tóquio, né? As Olimpíadas 2020, que vai chegar lá. Mas vamos ao treino? Eu quero sim, acompanhar esse treino de pé. O que mudou na sua vida depois da última Olimpíada para cá? Todo dia tem que acordar cedo, tem que me preparar, então muita gente às vezes aí vê um resultado que ainda não é um resultado positivo, que ninguém quer saber do segundo, terceiro, quarto, só querem saber do primeiro. O triatlon é um esporte muito caro. Para você ter em média, um nutricionista a gente tem que pagar R$350 para poder ter, e aí quando a gente quer fazer uma competição extra ou aparece alguma coisa no calendário que a gente queira fazer, é muito difícil, porque tem que ser calculado. E o que acontece? Fica difícil às vezes para mim, sozinho, tá agregando tanta coisa junta, que o fato sou eu que faço minha alimentação, tem uma série de coisas aí que ninguém sabe, todo mundo pensa que é muito fácil, é como dizem, só vem a ponta do iceberg. Em relação a patrocínio, o que você acha? Eu tenho que agradecer aí ao Faz Atleta. Já completou o treino? Falta só um pouquinho, vamos fazer aí o resto. Ainda falta uma corridinha, viu, gente? Não é mole, não. Um recado aí para quem tem medo de nadar, não tenham medo ou não. Procure um professor de natação, na piscina não tem como se afogar. Podem enfrentar aí seus medos que vocês vão conseguir o que vocês querem. A Bahia arruma Tóquio. Bom, gostei muito, viu, Samília? Muito legal, como sempre. Você hoje é a nossa repórter de Tóquio. Você vai a Tóquio, com certeza absoluta. Quem sabe, eu vou tentar. Estou treinando para isso. Vamos arrumar um patrocinador, né, para você ir a Tóquio. Samília, um abraço a você, viu? Obrigada. E a gente vem com outras matérias de outros programas com ela, que sempre é muito legal. A Samília faz uns programas bem descontraídos, bem alegres, né, nas suas reportagens. Valeu, Samília. Valeu, Eliseu. Mas, infelizmente, patrocínio tem sido realmente o que os atletas para aqui todo mundo, né? Mas nós vamos ao nosso intervalo, a gente volta já com vocês. Fiquem com a gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Rapidão eu conheci numa escola e toda vez que eu saía da aula, eu via todo mundo de preto lá, aquela roupa bonita. Eu vou treinar. Eu falei, professor, como é que faz para mim entrar no projeto? Ele disse, vier na próxima aula, eu trago um comando para você. Aí eu comecei a treinar. Já saía da escola, já era no pátio, já descia de kimono. No meu primeiro exame de faixa eu recebi o meu primeiro elogio. Eu queria treinar todos os dias. Em 2013 teve o primeiro campeonato baiano. E quando eu fui nomeado campeão baiano, aí eu comecei a focar, eu falei, não, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Aí cheguei em casa, minha mãe, eu ganhei 6 medalhas, todas as modalidades que eu participei, eu ganhei. Eu fui pro brasileiro, ganhei 2 medalhas de ouro. E eu tinha um sonho, né? Eu queria ser faixa preta, aí eu dizia não.
eu vi aquela galera de branco lá, os professores na mesa, eu ficava nervoso, eu falei, não, um dia eu vou chegar lá. Fiz o exame de faixa para faixa preta aqui no Projeto Esporte Cidadão. O mestre acreditava que eu ia ser professor um dia, disse, rapaz, você vai ser um bom professor, e eu treinei, e mudou totalmente, mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de falar. E hoje eu tenho um sonho que é montar um projeto, o meu projeto. O Rapidô ocupa a mente do jovem. O brilho do esporte transformou a minha vida. Bom, o nosso quadro Recordar é Viver de hoje também é muito especial, como tem sido todos os quadros, né? A gente já fez entrevista com ex-juiz de futebol, com ex-dirigentes, com ex-jogadores. Hoje vamos bater um papo com um professor de educação física que chegou aqui nos anos 70, Jaime Saldanha. Ele trouxe metodologia diferente de treinamento para os times de futebol, que era uma coisa muito trivial, né? Ele trouxe elementos novos que colocou aqui a partir da sua chegada com Freitas Solis lá nos anos 70. Então vamos bater um papo com Jaime Saldanha, uma figura conhecidíssima aqui do esporte baiano. Vamos lá. Bom, nosso Recordar é Viver de hoje, a gente sempre traz pessoas que fizeram história, né, do futebol da Bahia, dos esportes olímpicos da Bahia, jornalistas também, contar um pouco da história do esporte baiano. Você que é mais jovem, que não conhece, e aqueles acima de 40 anos, eles evidentemente sabem do que eu estou falando. Nosso entrevistado de hoje é o meu querido amigo e irmão Jaime Saldanha. Jaime Saldanha, para quem não sabe, foi um grande preparador físico dos anos 70, chegou na Bahia com Freitas Solis e fez um trabalho, começou a fazer um trabalho científico na preparação física do nosso futebol, que era uma coisa muito abaixo, né, de qualquer crítica. A preparação física não era científica. E a partir daquele momento, nós tivemos realmente um preparador físico aqui que fez história na Bahia. Jaime, um abraço. Que bom você estar com a gente hoje nesse Recordar é Viver. Eu fico agradecido pelo convite e à sua disposição. Jaime, me diga uma coisa, você chegou aqui na Bahia em 69 ou foi 70? Foi. Sua família é baiana, né? É, mas você trabalhava no Rio de Janeiro, como né? Naquela época não existia escola de educação física, né? Eu me transferi para o Rio de Janeiro para fazer o curso, fiz o curso de educação física, o curso de técnica de futebol, né? Foi quando o Botafogo do Rio me convidou para ser assistente do Admildo Chirol. Certo. Aí você chegou na Bahia com o Solis. Sim, o paraguaio Solis. Para quem não sabe, Solis foi tricampeão pelo Flamengo. Era um técnico paraguaio que fez uma história muito grande, não só na Bahia, no Brasil, né? Houve essa coincidência, né, de trabalharmos juntos, uma pessoa espetacular, muito competente, tá entendendo? E conseguimos dar com Freitas 2 títulos. No futuro, com Evaristo, mais um título. Agora, me diga uma coisa, você fez parte, inclusive, daquele jogo, né, aquele jogo fatídico até que teve aqui na reinauguração da Fonte Nova. Nós tivemos aquele probleminha ali, que foi a questão da arquibancada, que teve um probleminha. Como é que foi aquele jogo? Muita gente queria saber como é que foi aquela participação do Bahia, que ganhou inclusive do Flamengo, e aquele problema que aconteceu naquele jogo de 71, na reinauguração da Fonte Nova. Eu acredito que, desculpe a ausência, ele, muito amigo França meu, Teixeira, já está falecido, né? O França Teixeira, ele no programa dele, na Rádio Cultura, ele tinha uma audiência espetacular, um espaço de 10 ou 15 minutos, chamava Zé Veneno. Então ele entregava tudo. E a Fonte Nova já estava, assim, em fase final para poder inaugurar, né? Quando o técnico, o pedreiro, ia lá assentar as cadeiras com a pistola, parece que o cimento estava rachando e caíam os blocos de cimento, concreto. E o França, né, questionava. A semana toda, né, questionando aquilo. Essa obra, essa resistência está correta, vai aguentar, não vai aguentar? E o pessoal ouvindo. No dia, então, da reinauguração, né, foi cobrado um preço simbólico. Para encher, 2 ou 5 cruzeiros. O governo que fez a grande festa, né? 2 ou 5, mais de 100 mil pessoas. Né? E o grande teste de resistência do estádio foi justamente no gol do Bahia. Sim. Zé Eduardo que fez o gol. Zé Eduardo que fez o gol. Aquele mundo de gente pulando foi o maior teste de resistência.
Acabou o jogo, vencemos, aí o segundo jogo. Grêmio e Vitória. Grêmio e Vitória, né? Eu não consegui ir embora, porque meu carro estava preso, gente, muita gente. E o que acontece? Eu pedi uma carona numa das cabines de rádio, né? E muito gentilmente me permitiram que eu sentasse lá. E lá pelas tantas, eu de frente para as Gerais, estou vendo aquele pessoal descendo. Se jogando, eu comparo como um balde com água que você joga na escada. Os caras se jogando de lá, né? Jogando. Resultado, 10, 15 minutos depois, o gramado lotado de pessoas com luxações, entorses, fraturas expostas, cortes. Foi terrível, aqui eu me lembro bem. Passado no dia seguinte, né, o Nina Rodrigues, o médico legista que estava de plantão, colega meu de colégio militar, mais novo um pouco, né, disse que os corpos chegavam assim de caminhonete. Certo. Né, tamanho, a quantidade. E a repercussão foi terrível, né? Justo, né? Por que aquele pessoal dizem que uma lâmpada daquelas grandes de holofote, parece que estourou, e aí alguém gritou, está caindo. E aí foi o suficiente. Certo. Né? Agora, Saldanha, me diga uma coisa, qual foi o seu grande momento no Bahia, que você se recorda, como campeão, evidentemente, e como é que eram os métodos de treinamento naquela época? Porque os métodos, você que é mais jovem, mudaram muito, né? Hoje em dia, a educação física, hoje a capacidade física do atleta é muito diferente. Qual foi o seu grande momento no Bahia? A educação física é um ramo da medicina. Claro. É um braço da medicina. Como enfermagem, fisioterapia. E só que a medicina não é uma ciência estática. Certo. A medicina é uma ciência dinâmica. Claro. E os conceitos vão se reformulando dia a dia. Há meses atrás, comer ovo era ruim para colesterol. Hoje já pode. Agora já é bom. Então os conceitos vão se reformulando, tá entendendo? Agora, qual foi o grande momento seu no Bahia que você se recorda assim? Olha, os três títulos que conquistei, 70, 71... Contra 70 foi contra o Atlético de Alagoinhas, acho. Eu não me recordo, tem muitos anos isso, eu não me recordo. 72 contra o Atlético. Eu não me recordo. Sim. E 73 com o Evaristo de Macedo, tá entendendo? Você pegou o Evaristo quando ele chegou em 73. 73, que justamente. Foi contra o Atlético de Alagoinhas que o Bahia ganhou. Formamos junto, inclusive, fomos colegas lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá entendendo? E, então, o nosso quadro aqui, o Recordar é Viver, o que você recorda mais da sua vida profissional como preparador físico de grandes times do Brasil, inclusive do Bahia? Não, como eu falei, os conceitos, porque você tem que primeiro, o plantel, passar pela equipe médica. Claro. A equipe médica tem que dar aos jogadores multidisciplinar, com aptos, né? Agora, nós não somos iguais, né? Cada organismo reage a um estímulo, tem uma resposta para os estímulos que lhes são dados, tá entendendo? Tanto na parte física, na parte emocional, até medicamentos. Claro. Tem medicamentos que fazem bem para mim e não fazem bem para você, Eliseu. Então, nós temos que ir nos adaptando, vendo um consenso ali, tá entendendo? Tem um biotipo também do jogador diferente do outro, né? Justamente. Hoje em dia se treina em grupo, mas antigamente se treina separado, biotipos diferentes. Mas naquela época treinava todo mundo junto. O conceito era esse, né? E eu já, por exemplo, os laterais de ponta, eu já dava mais velocidade. Claro. Os centroavantes, zagueiros, mais impulsão, né? Naquela força. Você já tinha esse conceito naquela época, né? Para poder praticar a impulsão, tá entendendo? Vocês não têm ideia, né? Eu participei, inclusive, dessa época de Saldanha. Você pegar o Saldanha segunda de manhã, com salário atrasado, meu irmão, era complicadíssimo. Você se lembra? Subir aquelas dunas ali que a gente subia? Hein? Sim. Realmente, quando a semana toda era livre, eu aí dava uma caprichadazinha. Rapaz, você era muito mal como preparador físico. Mas acontece que os títulos surgiram. Surgiram, claro. Né? 3 anos, claro. 3 títulos. Né? Que o futebol raramente, também... raramente um jogador se machucava comigo. Com certeza. Muito raramente, tá entendendo? O futebol não tinha a dinâmica de hoje, é diferente, justo, né? Hoje o jogador treina, inclusive, com GPS.
envelhece, né? Hoje já tem essa coisa mais moderna, evolução da medicina. Evolução Da medicina. Eu me lembro que naquela época, quando a gente fala naquela época, aqui ninguém é jurássico, né? A gente está vivendo ainda, graças a Deus, bem de saúde. Mas são coisas que a gente revive e o torcedor que está nos vendo nesse momento, aquele acima de 40 anos, está sabendo exatamente do que a gente está falando. E o Bahia treinava na Fazendinha. Enchia ali, né? Justamente, O pessoal gostava de ver, né? E agora, de vez em quando, eu tinha que tirar dali, naquele ônibus pilotado por Esmeralda, grande piloto Esmeralda, né? Era uma jardineira, né? Sair um pouco daquele ambiente, mudar, né? Esse ônibus que ele está dizendo era uma jardineira, aquelas jardineiras antigas. Ele, para você ter uma ideia, a folga da direção do ônibus do Bahia era o seguinte, ele ia virar daqui a 50 metros, ele já começava a virar aqui, ó. Só ele dirigia, ele já ficava assim, ó. E o ônibus virava exatamente lá em cima. A gente saía, inclusive, para cinema, sexta-feira, né? A concentração realmente era uma coisa fantástica. Mas muito diferente do que é hoje, né? Hoje o jogador tem toda a mordomia que não tinha naquela época, né? Você lembrou bem, né? Sábado à noite, levava o cinema Guarani, dependendo do filme, né? Que a turma escolhesse, né? Nós íamos lá assistir o filmezinho para sair da concentração. Sair do dia a dia, né? Aquela concentração ali na Fazendinha, ali no Estiep, com aquele rio ali atrás, Muriçoca. Eu não sei se você se recorda, tinha ali no Costa Azul, no Estiep, as casas estavam se formando ali. Claro. E tinha um cachorrinho pequenininho, descia o morro e assistia novela na concentração, se lembra? Ficava na frente da televisão, assistia novela. Se lembra disso? Isso aí. Um cachorro que assistia novela, meu amigo. Certamente ele ganhava ali o seu Emílio, algum pai de Satu. rangozinho, pai de Satu. Né? Bom, Saldanha, nós estaríamos conversando e poderíamos conversar aqui muito mais, né? A história, inclusive esse quadro foi criado aqui na TV Assembleia para que a gente possa reviver um pouco das coisas do futebol da Bahia, características do futebol da Bahia. Você vai ser entrevistado de outras vezes aqui com a gente. Inclusive, um grande prazer, viu, Saldanha? Você está aqui com a gente. Vocês viram, inclusive, durante a entrevista, muitas fotos do Saldanha daquela época. Bonitão, artista de televisão, bigodudo, né? Aquele bigodudo. Você vê como o cara era mal com um preparador físico. Encontrar aquela figura segunda de manhã, meu, com disposição, e a gente vindo de balada. Era um negócio complicado. Saldanha, muito obrigado, viu? Você enriqueceu aqui nosso programa. Muito obrigado. E você, com certeza, vai ser entrevistado outras vezes. Vai ser uma honra para mim. Tá bom? Obrigado. Então, esse aí foi nosso querido Jaime Saldanha, né? Essa figura aí que vocês viram esse papo. Muita coisa a gente poderia dizer, muita coisa do futebol da Bahia, mas o tempo nosso também é limitado. Nós vamos agradecer a vocês mais uma vez pela audiência e no outro programa teremos mais entrevistados, sempre entrevistados ilustres do esporte baiano, tá certo? Um abraço. Olha, espero que vocês tenham gostado. O papo foi muito interessante, você conhecer um pouco da Bahia, do futebol baiano, lá de trás, dos anos 70, né? Você mais jovem, quando seu pai lhe fala alguma coisa, você fala, eu vi lá na TV Assembleia, no Assembleia Esporte Ambiente, a entrevista com o Jaime Saldanha. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e até a próxima aqui no Assembleia Esporte, na TV Aula, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.